Amados irmãos, vamos meditar agora na Palavra de Deus. Tem duas passagens bíblicas que eu queria meditar com os irmãos, né? E eu preparei também uma imagem que ela vai nos ajudar a entender aquilo que Deus deseja que nós entendamos, né? Através da revelação da sua palavra. Amém? Então veja aí. A foto de um terreno arenoso, seco, e uma florzinha espetada numa fenda nesse chão seco, né? A palavra para hoje, ela pode ser resumida a uma só: esperança, né? Essa palavra é tão desejada, tão importante para a existência humana, porque a humanidade existe porque ela tem esperança. Todo mundo é assim. Todas as pessoas lutam, insistem, perseveram, né? Prosseguem por ter esperança de que vai melhorar, de que a tempestade logo passa, que a noite passa e logo amanhece, né? Que logo virá a bonança, que está difícil hoje, mas amanhã vai ser melhor, né? E mesmo que não seja, as pessoas elas nutrem uma fé, e aí é que entra a palavra-chave, né? E quase que eu já antecipo também o versículo que eu quero falar com os irmãos, um deles. Mas vamos aqui por partes. Eu quero começar primeiro com o versículo de Romanos, capítulo 8, verso 24, e também o 25. Né? Então, Romanos 8, 24 e 25, onde Paulo diz assim, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Amém? Eu peguei no dicionário aqui o significado de esperança, né? Esperança significa disposição do espírito que induz a esperar que uma coisa se há de realizar ou suceder, né? Não aconteceu ainda, mas a pessoa por alguma razão acredita que vai acontecer, crê que vai acontecer, né? Isso é a esperança. Amém? E a esperança sempre se firma em cima daquilo que ainda não é. Não é visível, não é fato, não é palpável. Não aconteceu ainda. Certo? É o que Paulo fala aqui. A esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? É curioso que quando eu leio essas palavras, eu tenho um exemplo assim bem humano, bem cotidiano, para ilustrar isso, né? Aqui na cidade de São Paulo, né? Até está melhor agora, mas por muitos e muitos anos, num passado recente, a gente tinha uma situação muito pior no transporte coletivo, né? Aqui no bairro onde eu moro mesmo. E eu senti isso bem, porque eu pegava o ônibus cedinho para ir trabalhar. A jornada era de mais de 1 hora de viagem, né? Eu notava que tinha dias que o ônibus demorava, né? Demorava bastante. Mas enquanto a gente estava ali no ponto, e o ponto de ônibus que eu utilizava, logo à frente, assim, era uma descida, né? Com uma curva. Então você só via quando o ônibus já estava perto, não dava para ver ele longe, né? Porque era uma descida em curva, então você não via, né, o que vinha lá depois da curva, né? Você só via o ônibus quando ele já estava chegando, fazendo essa curva, aí coisa de uns 200, 300 metros do nosso ponto. E as pessoas até reclamavam, tá demorando, né? Então, mas sabe o que eu notei? Eu notei que quando acontecia do ônibus aparecer, mas vir bem lentamente, né? Apesar de agora as pessoas estarem vendo o ônibus chegar, mas por ele estar lento,
elas reclamavam mais do que quando não estavam vendo, né? Então é curioso isso. E para mim vem de encontro ao que Paulo parece querer mostrar aqui, né? Ele fala assim, olha, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, né? É bem curioso, mas é uma situação real, né, que eu vivi e que me dá assim um entendimento de que esse versículo está indo nessa direção, né? E eu vou arrematar com outro, né, que está ali em Hebreus 11 no primeiro verso. Esse é muito conhecido, mas perceba agora que estamos falando sobre esperança e o que esperança significa. O que esse versículo tão conhecido, né, está falando, porque quando nós adquirimos uma perspectiva, a gente olha as coisas de uma forma diferenciada, mesmo que seja uma coisa que a gente conhece bastante. Mas olha esse versículo agora. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas veja, é o firme fundamento, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Sabe o que significa? A fé é o firme fundamento da esperança. Amém? Está muito bem conectado com a primeira frase lá de Romanos, onde Paulo fala, porque em esperança fomos salvos. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa, as coisas se encaixam como engrenagens num relógio de precisão. Amém? Pela fé nós temos esperança. E é por não ver que nós esperamos. Porque a fé justamente se baseia naquilo que não se vê. Ela é o fundamento, né? O verso inteiro diz, a fé é o firme fundamento da esperança e a prova das coisas que não se veem. Como que você pode provar o que não se vê? Através da fé. Amém? Então, o que eu quero dizer para você é que a fé, ela faz você olhar para um chão arenoso, como esse da figura que nós colocamos aqui. Um chão seco, árido, né? E você imagina, né, algo diferente acontecendo, você imagina algo miraculoso acontecendo, né? Ainda não é o momento, você ainda não vê nada, só o chão arenoso mesmo, mas lá, se você olhar para dentro de si, não acreditar muito nos que os teus olhos te contam, né? O que os teus olhos te contam, mas você olhar para aquilo que o coração crê. Você vai olhar para esse mesmo chão arenoso e seco e vai visualizar pela fé aquilo que ele vai ser capaz de ter, né? Você vai ver o deserto florescer. É como aquela profecia bíblica, né? Do deserto florescendo. Pela fé você é capaz de ver isso. Os teus olhos só te mostram areia seca. Mas a esperança no coração, motivada, inflada, fortalecida pela fé, te faz ver para esse mesmo solo quente, seco, até trincado, rachado de tão seco, você é capaz de ver ele florescer, que é o que vai acontecer. Talvez não nesse segundo, nesse instante, nesse dia, nesse mês, mas pela fé você crê, você está seguro que há de acontecer em breve, né? Ainda dentro das tuas forças, ainda dentro da tua vida, ainda dentro da tua fé, o Senhor há de te ver, né? Te dá a bênção de ver a vitória chegando, né? E a superação dessa dificuldade, viu? É o que eu quero passar para você hoje. Tenha fé, porque quem tem fé tem esperança. E quem tem esperança prossegue, persiste. A esperança é uma força motriz. A esperança renova as forças, né? Talvez não no sentido de aumentar as forças, mas a gente fazer muito bom uso da pouca força que tem e ela produzir mais do que aquilo que se esperava ou parecia que ela era capaz. Tenha fé,
porque ela te dará esperança. E dessa forma, ela vai te erguer. Ela vai fazer brotar, como essa florzinha aí no deserto seco, no chão seco. Brotar, né? A vontade de lutar de novo. A vontade de tentar mais uma vez e de vencer. Amém? Então, firma a tua fé no Senhor, porque dele vem a nossa esperança. Se você pesquisar a palavra esperança na Bíblia, você vai ver como é rica a palavra de Deus nessa palavra. O próprio plano da salvação é de plantar no nosso coração a esperança. A esperança de que aquele que prometeu é fiel. Amém? Tá bom? Guarda essa palavra no teu coração. Deixa ela germinar. Viu? Deixa. Faz como alguém que pega uma semente e enterra na areia seca lá no deserto. E fica esperando. Amém? Ora e espera. O Senhor há de honrar a tua virtude e a tua fé. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Espero que essa pequena meditação tenha trazido fortalecimento para o teu coração e para a tua vida. Amém? Ele seja contigo em Cristo Jesus. Amém.